E aí galera, beleza? Eu sou o JB e hoje eu tô trazendo mais um ritual que vocês me pediram bastante aqui nos vídeos, gente, que é o ritual do TikTok. O que é o TikTok? Eu fui lá, gente, eu pesquisei a creepypasta dele e, gente, é uma história gigantesca. Então eu vou resumir pra vocês e hoje, gente, eu vou tentar invocar, eu vou tentar trazer ele aqui na minha casa, gente. Eu acredito que vai ser bastante assustador. É uma história muito magnífica, uma história muito legal do TikTok. Eu recomendo pra vocês, eu vou deixar aqui embaixo a creepypasta dele, como é que ocorreu, né, gente? Foi uma história bastante triste, o que aconteceu de, sabe, sobrenatural na vida dele. É uma história de vida, eu já ouvi barulho aqui no teto, é uma história de vida muito sofrida, ele sofreu muito na vida dele, e eu vou tentar resumir aqui a história dele, e em seguida eu vou ler pra vocês como é que se invoca ele, e vou tentar trazer ele aqui pra minha casa, gente. Vamos ver então se vai funcionar. Se vai ser uma boa ideia, né, a gente tentar trazer ele aqui pra minha casa. Então vamos ler então como é que é a história dele, gente. Resumindo a história dele, ele estava viajando com a mãe e com a irmã. Não sei se estava viajando ou estava indo para casa e aconteceu um terrível acidente, gente. E ele ficou totalmente desfigurado. A mãe dele, ela sobreviveu, mas a irmã infelizmente não sobreviveu, gente. Ele ficou internado um bom tempo e ele não se lembrava do que aconteceu, gente. O TikTok, ele não se lembrava o que aconteceu. Daí, gente, um certo dia, a mãe dele foi buscar ele lá no hospital. Ele estava no hospital, né, gente? E a mãe dele foi buscar ele e foi pra casa e ele foi se lembrando da irmã dele. E daí que ele chegou à conclusão que a irmã dele não sobreviveu ao acidente, gente. Daí quando ele chegou em casa, o pai dele estava lá. O pai dele foi visitar ele na casa dele. E ele ficou muito revoltado, porque o pai dele não foi visitar ele no hospital e também não foi visitar a irmã dele, gente. A irmãzinha, a irmã que ele tanto amou, não foi visitar ela no enterro. A mãe do Tiki disse pra ele que o pai dele é alcoólatra. E na noite do acidente ele estava bêbado, por isso que ele não foi visitar a irmã dele nem o Tiki no hospital. E ele ficou bastante revoltado, ele ficou com muito ódio do pai dele, gente. Vocês não têm noção, ele ficou com muito ódio do pai dele. E realmente a história do TikTok foi bastante conturbada, né, gente? Ele passou muito tempo sem perdoar o pai, ele não perdoava o pai dele pelo que aconteceu, pelo pai não ter visitado ele no hospital, não ter ido no enterro da irmã dele. E um certo dia, o Toby, ele tava na janela, gente, e enxergou uma criatura, gente. Pela descrição da criatura, eu acho que eu e todo mundo que conhece essa creepypasta tem certeza que foi o Slenderman, gente. Ele viu o Slenderman. Então, pra vocês verem que nesse ritual, nessa história, nessa creepypasta, tem também o Slenderman, gente. Não é só o TikTok, também tem o Slenderman. Então é uma coisa bastante pesada, gente. E teve um certo dia que ele enxergou o Slenderman. Era uma figura sem rosto, uma figura com braços grandes e uma criatura sobrenatural. E ele enxergou essa criatura da janela dele. E foi um dia que ficou marcado na história dele. Quando ele desceu, o pai dele estava assistindo uma TV e a mãe dele estava lendo o jornal. E quando ele chegou, ele tentou abraçar o pai dele e o pai dele empurrou ele, gente. Ele caiu, o pai dele empurrou e ele falou: sai daqui, sabe? O pai dele sempre foi um desgraçado, gente. Daí a mãe dele mandou o pai dele embora e o pai dele saiu e ele se trancou dentro de casa. Passou por semanas e semanas, se trancou dentro do quarto. Ele era um garoto bastante sofrido e o pai dele nunca mudou, gente. Nunca mudou, sempre foi um desgraçado que batia nele, empurrava a mãe. E um certo dia, Toby pegou e começou a morder a mão dele. Ele começou a morder a mão dele, rasgou toda a mão dele, chegou até chegar na carne da mão dele, pra vocês verem a gravidade do negócio. E a partir desse momento que aconteceu isso, que ele teve um tique nervoso, ele começou a ver coisas. Ele começou a ver tubarões na pia. Ele começou a ver muitas coisas, ele enlouqueceu, gente. Ele enlouqueceu de vez e começou a enxergar muitas coisas sobrenaturais e muitas coisas na casa dele. O Toby, pessoal, ele sofreu muito na vida dele, gente. E ele enxergava muito o Slenderman. Ele olhava assim e de repente ele enxergava uma figura que na história, né, na creepypasta, não diz que não cita Slenderman, mas tudo leva a crer que era o Slenderman. E por que será que ele enxergava o Slenderman, né, gente? E daí teve um certo dia que a mãe dele levou ele no hospital, né, no psiquiatra. E daí aconteceu um monte de coisa estranha lá e ele enxergou a irmã dele, gente. Ele enxergou a irmã dele. Ela estava
da maneira que ela se vestia antes do acidente, antes de ter morrido. E ele viu a imagem da irmã dele, gente. Foi bastante tenso esse momento quando ele viu lá no psiquiatra, gente. Nesse momento que ele enxergou a irmã dele, ele também viu aquela criatura que ele sempre via. Ele viu de novo o Slenderman, gente. Ele viu o Slenderman. E quando ele observou atrás dessa criatura, tinha muitas crianças, gente. Muitas crianças atrás. E que daí dá a, sabe, tudo dá a entender que é realmente o Slenderman que ele via nas visões dele. E daí, quando ele viu, ele saiu correndo, ele ficou desesperado, ele, sabe, gente, até que ele acordou e era apenas um pesadelo. E foi bom, né, gente? Foi bom, era apenas um pesadelo, mas ele continuou, ele via na vida real realmente o Slenderman e via em sonhos também, e daí ele acordou e viu que era apenas um pesadelo, ele tinha tido um pesadelo, que tinha visto a irmã dele e o Slenderman. Bom, pessoal, resumindo então a parte final dessa história, o Toby, né, ele começou a ouvir vozes na cabeça dele e ele desceu embaixo da escada de sua casa e enxergou o pai e começou a escutar vozes tipo Matthew, Matthew, Matthew. E daí ele foi lá, pegou uma faca na cozinha e matou o pai dele, gente. Sim, ele matou o pai dele de uma forma brutal. A mãe dele chegou em casa depois desse assassinato e disse: Toby, o que você fez, Toby? O que você fez? Ele pegou, fugiu. E detalhe, ele foi tipo na garagem do pai dele, que tinha machados assim na parede. Ele foi lá e pegou 4 machados e saiu. Só que quando ele saiu do pátio dele, ele botou gasolina e acendeu o fósforo e tocou fogo. Aparentemente ele morreu ali mesmo. Ele conseguiu enxergar o Slenderman de novo, que botou a mão em seu ombro e começou a ficar tudo branco pro Toby. E ali foi seu fim. Só que semanas depois a mãe dele foi morar com a irmã dela e ligou no canal de notícia e viu que tinha acontecido algumas mortes e que as mortes foram causadas pelos mesmos machados que o pai dele tinha, gente. Então, aparentemente o Toby virou um fantasma e começou a matar crianças e começou a fazer assassinatos. Foi aí que essa lenda surgiu e o Toby, aparentemente, muitas pessoas dizem que o Toby não morreu e muita gente diz que ele morreu e virou um fantasma. Então hoje, gente, eu resumi bastante essa história, é uma história bastante grande. Eu vou deixar aqui na descrição a história do Toby. E agora eu vou ler como é que se invoca ele, gente. Eu vou tentar invocar ele, gente. Se ele virou um fantasma, ele vai vir aqui em casa. Ele, sabe, gente, eu tô... É bastante perigoso, gente. Eu gostei da história dele. Então agora eu vou ler pra vocês como é que se invoca o Toby. Olha só, gente. O que você precisa? Papel e caneta. Mais leve fósforos. Tem que levar fósforos. Concentração. Estar sozinho em casa. Avisos. Siga os passos corretamente. Não desista no meio do processo. Seja o mais tranquilo possível. Precisa estar tranquilo. Passos. Não importa se as luzes ligadas ou desligadas. Eu posso fazer no escuro e posso também fazer com a luz ligada, gente. Pegue um pedaço de papel e escreva com uma caneta vermelha. Toby Eric Rogers. E escreva com a caneta vermelha. Toby Eric Rogers. Depois de fazer isso, queime o papel com fogo devagar e diga Toby. Uma e outra vez, cantando em um tom juvenil. Se você sentir alguém perto, não tenha medo, mas não se atreva a olhar para ele. Nossa, gente, então é um ritual pesado. Eu vou começar o ritual, então. Eu fiquei, acho que 5 minutos aí resumindo pra vocês. Eu vou começar, então. Olha aqui, ó. Já tá aqui o papel e a caneta. Eu vou escrever, então, a frase e vou começar o ritual. Bom, gente, agora vamos pro próximo passo do ritual. TV aqui. Desliguei a TV. O que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever o nome dele com uma caneta vermelha, gente. Eu já escrevi todo o nome dele aqui, Toby Eric Rogers. Escutei um barulho na cozinha. Vamos ver o próximo passo, gente. O próximo passo agora do ritual é falar o nome dele. Bom, pessoal, o próximo passo agora do ritual é queimar o papel e falar Toby. Começar a falar Toby, tipo cantar, falar uma vez, 2 vezes, Toby, Toby. Sabe aquela sensação que parece que tem alguém dentro do ambiente junto contigo? Vamos lá, gente, vamos lá. Sem enrolação, vamos queimar o papel.
papel tá queimando. O papel tá queimando ali. Eu não posso mostrar muito fogo porque o YouTube censura o vídeo. Mas o papel tá queimando. Vamos então falar. TikTok. 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 O papel não queimou todo, eu vou botar aqui pra queimar de novo. Queima papelzinho. Bom, gente, o próximo passo... Bom, já falei TikTok. Bom, aqui diz: se eu sentir alguém perto, não tenha medo, mas não se atreva a olhar pra cara dele. Nossa, gente, eu tô sentindo mesmo. É exatamente como o ritual fala, gente. Eu tô sentindo uma presença muito louca aqui. Mano, funciona mesmo esse ritual, gente. E eu que achei que o ritual do TikTok não ia funcionar, e tá funcionando, gente. Eu tô sentindo uma presença. Mas eu não... Deus que me livre, olha pro rosto dele. Deus que me livre. Eu vou queimar a folha aqui. Olha só, não queimou toda. Como vocês podem ver aqui, o papel já queimou. Queimou todo. Ficou só uma pontinha ali. Eu vou terminar de queimar aqui. E não tá queimando, gente. Queimou todo o papel, olha só. Agora sim. Consegui queimar. O ritual é esse, agora é esperar. E se eu sentir alguém se aproximando de mim, eu não posso olhar pro rosto dele. Nossa, mano, que cagaço, mano. Vocês podem ver os galos cantando, já é tarde, gente. Olha só a hora que eu tô fazendo esse ritual, gente. Eu sou muito louco, né, gente? 5:01 da manhã, gente. Então, pessoal, eu dei um tempo aqui, eu esperei. Claro que eu não filmei tudo pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande. E realmente eu tô sentindo alguma coisa perto de mim, sabe? Eu não sei explicar. E tipo, diz que a gente sente, só que a gente não pode olhar pro rosto dele. Eu não vou sentir, eu não vou olhar pro rosto dele se eu ver ele. E realmente é um ritual que funciona. Eu não recomendo vocês a fazer o ritual do TikTok. É um ritual bem pesado. Eu contei a história pra vocês. Realmente é uma coisa que existe. Não necessariamente pode ser o TikTok, mas talvez seja algumas forças malignas que se aproveitam dessa lenda, se aproveitam do medo dessa lenda e venham, e quando você faz o ritual elas vêm e, sabe, é como os outros rituais, gente. Então eu tô ficando por aqui. Se acontecer alguma coisa, vai aparecer no quadro que aconteceu. Eu vou ficando por aqui porque eu tô bastante nervoso. Olha lá, ó. Barulho na cozinha de novo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse ritual, desse vídeo. Muito barulho, gente. Até o próximo ritual, até a próxima quarta-feira e tchau!